Talvez você não saiba explicar exatamente o que sente. Não é tristeza clara. Não é depressão assumida. Não é falta de coisas, nem de pessoas. Mas existe um vazio. Um cansaço diferente. Uma sensação estranha de que algo não encaixa, mesmo quando tudo parece normal. Você acorda, cumpre suas obrigações, fala com pessoas, resolve problemas. E ainda assim, por dentro, algo permanece em silêncio. Um silêncio pesado. Talvez ninguém nunca tenha te ensinado a falar sobre isso. Talvez você mesmo tenha aprendido a ignorar. Mas esse vazio existe. E não está aí por acaso. Vivemos em um mundo que nos ensinou a correr. Correr atrás de metas. De dinheiro. De reconhecimento. De aprovação. Desde cedo aprendemos a produzir, a mostrar resultados, a parecer bem. Mas ninguém nos ensinou a parar. A escutar. A olhar para dentro. Ninguém nos perguntou se nossa alma estava cansada. E então seguimos vivendo no automático. Rindo quando é esperado. Respondendo o tudo bem ou quando não está. Dormindo sem descansar. Vivendo sem realmente viver. E um dia, no meio do caminho, esse vazio aparece. Talvez você tenha pensado. Isso é só estresse. Vai passar. Todo mundo se sente assim. Mas ele não passa. Ele apenas se disfarça. Às vezes vira irritação. Outras vezes ansiedade. Em alguns momentos, um cansaço profundo que nem o sono resolve. É o cansaço da alma. Um cansaço que não vem do corpo, mas de dentro. De um lugar que você talvez nunca tenha aprendido a nomear. Existe algo curioso sobre o silêncio. Quando o mundo faz barulho demais, o silêncio incomoda. E quando o silêncio incomoda, é porque há algo tentando falar. Mas temos medo de escutar. Medo de descobrir que não somos tão fortes quanto fingimos. Medo de perceber que estamos perdidos. Medo de admitir que precisamos de algo que não sabemos explicar. Então preenchemos o vazio com distrações. Celular. Séries. Trabalho. Relacionamentos rasos. Qualquer coisa que nos impeça de ficar a sós conosco. Mas o vazio continua lá. Esperando. Talvez o problema não seja que você esteja quebrado. Talvez o problema seja que você esteja desconectado. Desconectado do sentido. Desconectado de algo maior. Desconectado da fonte. E aqui surge uma pergunta que quase ninguém se atreve a fazer: e se esse vazio não for um defeito? Dedo indicador apontando para a direita. E se não for uma falha sua? E se for um sinal? Durante muito tempo, nos ensinaram que sentir esse vazio é fraqueza. Que questionar o sentido da vida é perda de tempo. Que parar para refletir é improdutivo. Mas e se esse vazio for exatamente o que te impede de se perder completamente? E se ele estiver aí para te lembrar que você não nasceu apenas para sobreviver? Ele acompanha a humanidade há séculos. E houve alguém que falou diretamente sobre isso. Não como um filósofo distante. Mas como alguém que conhecia profundamente o coração humano. O nome dele é Jesus. Antes que você se feche, antes que pense em religião, dogmas ou instituições. Pare um momento. Jesus não começou falando de regras. Ele começou falando de sede. Sede de sentido. Sede de verdade, sede de descanso interior. Ele disse algo simples, mas profundo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele não falou de cansaço físico. Falou de um peso interior. O mesmo peso que talvez você carregue hoje. Jesus entendeu algo que poucos entendem. O ser humano não se cansa apenas do que faz. Ele se cansa do que vive sem sentido. Por isso, ele não prometeu uma vida sem problemas. Prometeu uma vida com propósito. Não prometeu ausência de dor. Prometeu presença. Talvez você tenha passado por momentos difíceis. Momentos em que pensou em desistir.
Momentos em que sentiu que estava sozinho, mesmo cercado de pessoas. E mesmo assim, você continuou. Já parou para pensar por quê? Talvez não tenha sido apenas força. Talvez não tenha sido apenas sorte. Talvez alguém estivesse te sustentando quando você não percebia. Jesus nunca se impõe. Ele convida. Nunca força. Ele espera. Ele respeita o tempo, as feridas, as dúvidas. E talvez hoje, esse vazio que te trouxe até aqui seja apenas um convite. Não para uma religião, mas para um reencontro. Você não está vazio por acaso. Você não está cansado sem motivo. Você não chegou até aqui por engano. Talvez sua alma esteja apenas lembrando de onde veio e para onde precisa voltar. Se você quiser, agora mesmo, em silêncio, sem palavras bonitas, pode simplesmente dizer dentro de você: se o Senhor existe, se esse sentido é real, me mostra. E isso é suficiente. Não é o fim. Talvez seja o começo. Porque o vazio não é o problema. O vazio é o espaço onde algo verdadeiro pode nascer. E você não está sozinho nesse caminho. Nunca esteve.